Cuiabá nasceu da expansão das bandeiras sequiosas de riquezas e conquistas territoriais. Com as descobertas das lavras do Sutil em 1722, no Morro do Rosário, no lugar denominado Tanque do Ernesto, teve início a ocupação da região central da cidade, à margem direita do Córrego da Prainha. O povoamento teve como limites naturais, à esquerda, o Morro do Rosário e à direita, o ponto mais distante, o Morro da Boa Morte. No ano de 1723, às proximidades do córrego, num lugar plano e mais elevado, foi construída a Igreja Matriz, dedicada ao Senhor Bom Jesus do Cuiabá. Próximo às minas, os escravos construíram uma capela dedicada a São Benedito. As minas e a Igreja Matriz foram importantes focos de atração do povoamento da cidade no sentido leste-oeste. Assim, orientadas, foram surgindo ruas paralelas ao Córrego da Prainha, aproveitando as ruas de nível do terreno e nelas levantadas as primeiras habitações que consolidaram o espaço urbano de Cuiabá. Distante 1,5 km das lavras do Sutil, à margem esquerda do rio Cuiabá, foi construído um porto, criando um novo eixo de expansão do núcleo urbano. O Porto Geral ligava Cuiabá ao centro político e econômico do Brasil, pela navegação das bacias do Paraguai e do Prata. Após a chegada do governador Rodrigo César de Menezes, em 1727, o povoado foi elevado à categoria de vila, com o nome de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Iniciou-se então, ao redor do Largo da Matriz, uma construção de prédios públicos para abrigar a administração portuguesa em Mato Grosso. No decorrer do século XVII, as diversas crises pelas quais passou Cuiabá fizeram que se alternassem fases de fluxo e refluxo populacional, tendo como consequência a expansão descontínua do espaço urbano. Mesmo assim, por volta de 1775, a área central da cidade já se encontrava definida. Mapas da vila dos anos 70 do século XVIII mostram, na margem direita do Córrego da Prainha, as igrejas Matriz e Senhor dos Passos, além da Igreja do Rosário. Esta na margem esquerda, no Morro da Boa Morte, um largo vazio, local onde seria edificada, no início do século XIX, a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Mostram também os largos da Matriz e da Mandioca. Essa primeira área povoada estendia-se ao longo do Córrego da Prainha, entre as minas e seu entorno, em um lado, e a foz do Córrego Cruz das Almas, do outro lado. Local este último, onde hoje a Avenida Isaac Povos encontra a Praça Ipiranga. Na margem esquerda do Prainha, o povoamento, ainda rarefeito, concentrava-se nas imediações da Igreja do Rosário e nas proximidades da subida, onde se localiza hoje a Santa Casa de Misericórdia, construção que data do início do século XIX. Eram então 3 pontes do Córrego da Prainha. Uma localizava-se próximo das minas, outra nos fundos da Igreja do Senhor dos Passos e a última na altura da Travessa João Dias. Elevada à categoria de cidade em 1818, Cuiabá seria logo depois, em 1836, declarada oficialmente capital provincial, fato decisivo na configuração e fixação de suas características urbanísticas. A construção de edifícios públicos diversificou e enriqueceu o repertório arquitetônico, tornando o desenho urbano nítido. Em meados dos séculos XIX, o povoado de Cuiabá ligou-se ao povoado do Porto, reunindo cerca de 10 mil habitantes. A malha viária central ganhou contornos claros, com a definição das ruas de baixo, do meio e de cima, atuais Rua Galdino Pimentel, Ricardo Franco e Pedro Celestino, respectivamente. Esta última transformou-se na mais importante rua da vila, seguida da Rua Bela do Juiz, atual Rua 13 de Junho, via nobre de ligação entre o Largo da Matriz e o Porto Geral. As ruas transversais começaram a se definir, tendo como ponto de amarração o Córrego da Prainha, o Largo da Matriz e a Igreja da Boa Morte. O largo, que existia na parte lateral da Igreja Matriz, passou a ser chamado Largo do Palácio Provincial, após a construção do edifício sede do governo. Com os desenhos definidos, as praças passaram a constituir pontos de atração, amarrando novas vias paralelas e transversais. A mancha urbana densificou-se entre o Largo da Mandioca e o Largo do Palácio Provincial e da Matriz. O movimento urbanístico decorrente da transferência da capital para Cuiabá contribui para que, no início do século XX, a cidade começasse a ganhar as características de metrópole que tem hoje. Nessa fase, o crescimento urbano permeava os 2 polos de atração nucleados anteriormente, o das Minas do Rosário e o do Porto Geral. O crescimento deu-se do Rosário em direção ao Porto, seguindo 2 vias de ligação, uma pela margem direita do Prainha, continuando a Rua Bela do Juiz, outra pela margem esquerda, a partir da Santa Casa, rua por onde caminhavam os pescadores, posteriormente chamada Rua Nova.
Hoje chama-se Rua Dom Aquino. A construção do arsenal de guerra, do quartel da Legião da Primeira Linha, do laboratório pirotécnico e da cadeia pública, nas proximidades do Porto Geral, ensejaria o ordenamento de importantes vias públicas, como a 13 de junho e a 15 de novembro. Porém, o tecido urbano apresentava muitos cortes, pois não se faz contínua e uniformemente. Grandes lacunas espaçavam muitos pequenos aglomerados de casas que esboçavam as novas vias. Em 1858 foi fundado o Seminário da Conceição, da Colina do Pão Despacho. E em 1871 foi construído um chafariz no Largo da Conceição, ao pé do morro posteriormente denominado Dom Bosco. Várias moradias construíram-se no Largo da Conceição e arredores. Morro acima, na direção da Santa Casa da Misericórdia, começava o Mundéu. Com o declínio da economia, das usinas de cana-de-açúcar e da exportação da borracha, conhecia o período de profunda estagnação econômica. A cidade, isolada pela reduzida navegação do rio Cuiabá e pela falta de estradas, teve intensificadas relações comunitárias de reciprocidade. A retomada do crescimento só se daria a partir dos anos 40 do século passado, no período da interventoria de Júlio Miller, pela efetiva intervenção do poder público no meio urbano. Na área central, rompendo com os padrões tradicionais do arruamento, desde o Jardim Alencastro, antigo Largo do Palácio, abriu-se larga rua por sobre a antiga Rua Poconé. A nova via recebeu o nome de Avenida Getúlio Vargas e nela foram construídos o Grande Hotel, o Cine Teatro e as repartições de serviço público. Na região do Porto Geral, construiu-se a primeira ponte de concreto do rio Cuiabá, a Júlio Miller, que ligou Cuiabá ao município vizinho de Várzea Grande, franqueando o trânsito que, de Cuiabá, demanda as cidades do norte e o do oeste mato-grossenses. Teve início também a integração da pequena localidade do Cochipó, a malha urbana da cidade. O Cochipó veio firmar-se definitivamente como aglomerado urbano após a abertura da estrada do Campo Grande nessa mesma época. Em 1948, o Poder Público Municipal, pela Lei nº 11, autorizou a doação do terreno à Fundação da Casa Popular para a construção de moradias. Assim começava o primeiro conjunto habitacional construído em Cuiabá, o qual consolidaria a ocupação do espaço em torno da Avenida Getúlio Vargas, iniciada no governo Júlio Miller. A construção de Brasília comunicaria forte impulso desenvolvimentista a toda a região centro-oeste. Cuiabá, enquanto capital de Mato Grosso, rapidamente despontou como centro de captação e distribuição de recursos para áreas agricultáveis e outra expansão da bovinicultura no estado de Mato Grosso. Com o início da construção da rodovia Cuiabá-Porto Velho, chegaram à região primeiros migrantes. Cuiabá deixava de ser uma cidade de fim de linha para assumir a posição de medianeira urbana do projeto de integração nacional da Amazônia Meridional. A construção da Ponte Nova no rio Cuiabá em 1964 fortaleceu mais ainda a ligação com Várzea Grande e estimulou o prolongamento da rua Barão de Melgaço até o rio. Por volta de 1968, as frentes pioneiras do norte mato-grossense já haviam transformado Cuiabá na base urbana regional de apoio ao processo de expansão. Marca essa época a demolição da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá e, em seu lugar, a posterior construção da Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Esta obra, que custou a demolição da velha matriz, alguns ainda hoje lastimam, compenetrados no maior valor que se perdeu diante do que se ganhou na desconstrução. A criação de cursos de nível superior pelo governo estadual levou posteriormente à construção dos edifícios do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá, na Avenida Fernando Correia, Cochipó da Ponte. Essas instalações formariam, juntamente com outras do Centro de Vivência, um núcleo imaginário da Universidade Federal de Mato Grosso. O asfaltamento da Avenida Fernando Correia reforçou o corredor de ligação do centro com o Cochipó, e em poucos anos esta via orientava o crescimento da cidade na direção sudeste. O intento de fazer um anel rodoviário levou à construção da Avenida Miguel Stil e da Avenida Beira Rio, hoje, oficialmente, Avenida Prefeito Manuel José de Arruda. Hoje estão integradas à cidade como vias estruturais e não perimetrais. No decorrer da década de 1970, a expansão dos serviços públicos tornou especialmente insuficiente as instalações do Palácio Alencastro, sede do governo estadual. As secretarias e autarquias do governo estadual se dispersavam por vários edifícios particulares do centro da cidade. O adensamento do centro aumentou os problemas de trânsito, prejudicando o acesso do público aos serviços da administração pública. Então, o governador José Fragelli mudaria o desenho da cidade, ao criar o Centro Político Administrativo, CPA, como a nova sede de Estado. A via estrutural de acesso ao CPA alterou o traçado urbanístico da cidade, incorporando novas áreas até então distantes do centro histórico. A nova monumental avenida, denominada Historiador Rubens de Mendonça, prolongou a Avenida Tenente Coronel Duarte, Avenida Prainha, descentralizando a disposição urbana. As novas áreas livres e dotadas de infraestrutura atrairiam para a região do CPA empreendimentos imobiliários.
Concomitantemente à construção do centro político, foram construídos conjuntos habitacionais para a população de baixa renda, CPA 1, 2, 3 e 4, e para a classe média, Morada do Ouro. A ocupação gradativa do conjunto habitacional do CPA iniciou-se no segundo semestre de 1979. Depois disso veio a instalação de infraestrutura e a decisão do DNR de pavimentação do anel rodoviário, a Avenida Miguel Sutil. Posteriormente, a construção de viadutos nos cruzamentos da Avenida Miguel Sutil com as avenidas Historiador Rubens de Mendonça e Fernando Correia. O Córrego da Prainha, ou Avenida Tenente Coronel Duarte, anteriormente canalizado, também coberto, a avenida ampliada com mais 2 faixas e o canteiro central, nos anos 90. Na mesma época, foi edificado, no bairro Cidade Alta, o estádio de futebol Governador José Fragelli, conhecido como Verdão. Nas últimas décadas, as áreas vazias do sítio urbano vêm sendo paulatinamente ocupadas, consolidando-se cada vez mais a junção do centro da cidade, com o distrito do Cochipó da Ponte e com o CPA. Cuiabá verticaliza-se rapidamente e os números de seu crescimento comparam-se àqueles de cidades médias brasileiras de economia mais dinâmica. Tempos que não voltam mais, no pé